Fala galera, aqui é o professor Ricardo Moraes e hoje a gente vai dar início ao simulado de número 4. Vamos lá. Você é o agente X e o nosso oponente é a banca IBFC. E vamos lá para a primeira questão, você já sabe qual é o esquema, dá uma pausa no vídeo e resolva. Então galera, a questão diz assim: um capitão deve escolher um grupo de 4 soldados para fazer uma diligência, dentre 4 homens e 5 mulheres. Se esse grupo for composto por 2 mulheres e 2 homens, então o total de possibilidade de formação desse grupo é igual a. Então vamos primeiro entender o que o problema está falando para nós. Olha só, esse capitão ele vai formar um grupo ou vai escolher um grupo de 4 soldados. Então esse grupo, a formação dele tem que ter 2 mulheres e 2 homens. Só que observa uma coisa importante que essa questão te deu. Ela falou que você tem um total de 4 homens, tá? E você também tem um total de 4 mulheres. Então ele quer saber o total de possibilidades de formação desse grupo. Então esse problema aqui envolve análise combinatória, certo? Mais especificamente combinação simples. Porque independentemente se você escolher a quantidade de homens, a ordem não vai importar. Assim mesmo como a quantidade de mulheres que você vai escolher. Então a primeira coisa que nós iremos fazer é saber a possibilidade de escolher homens, tá? Então vou colocar aqui homens. A fórmula que a gente vai trabalhar, galerinha, é essa aqui, ó. Combinação n tomado para p é igual a n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Vamos lá compreender o que significa n e esse p, tá? Olha só, esse n aqui, galerinha, representa o número total de homens, que nesse caso são 4, ó. Então aqui você coloca 4, e esse p aqui representa o número de homens que vai compor o grupo, que nesse caso, ó, bem aqui, ó, 2 homens. Então vamos saber quantas possibilidades nós temos de escolher. Então tem aqui combinação, n é 4, p é 2. Então aqui n vai ficar 4 fatorial, aqui p é 2, n4 menos o p que é 2, tudo bem? Se você ainda não chegou nesse tema, você presta bem atenção, tá? Que esse sinal de exclamação aqui significa fatorial. Quer dizer que você vai pegar o número e você vai decrescer na forma de multiplicação. Olha só. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí você faz a multiplicação e dá o resultado. Mas vamos lá entender passo a passo como é que a gente vai fazer nessa formulazinha da combinação. Em primeiro lugar, vamos eliminar este parênteses aqui. Então vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui 4 menos 2, nessa parte aqui ó, do parênteses vai dar 2 fatorial. E agora você presta bem atenção. Uma característica aqui do cálculo de combinação é que este elemento aqui, ó, daqui de cima, você vai desenvolver até o maior elemento daqui de baixo, tudo bem? Então aqui, como esses elementos são iguais, 2 e 2, então vamos desenvolver até o 2. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial e aqui 2 fatorial. Por que você desenvolve até o 2? É uma maneira mais fácil de você simplificar o teu cálculo. E aí você pode cortar. Ó. Corta aqui também. E aí você tem 4 multiplicado por 3 dividido para 2 fatorial. Tá? Então vamos lá. 4 vezes 3 vai dar 12 sobre 2 fatorial, galerinha, representa isso aqui, ó, que é igual a 2. Tudo bem? Então vou colocar aqui 2. E 12 dividido para 2 é igual a 6. Para escolher soldados homens, eu tenho 6 possibilidades. Agora a gente vai para mulheres. Vamos lá. Então tem aqui mulheres. É a mesma situação. Quantas mulheres eu tenho no total? Bem aqui, ó. O problema me deu 5 mulheres. E o P, que serão as escolhas que eu vou fazer entre as 5. Aqui, ó, 2 também, né? Então, aqui vai ficar 2. Então, a fórmula é CNP, né? Aqui, N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Vamos agora fazer a substituição. Então, tem aqui o N é 5, o P é 2. Então, vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial.
5 menos 2 fatorial. Agora, aquela explicação que eu falei para você. Você primeiro vai eliminar esse parênteses, aí vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2 vai dar 3 fatorial. Então, como eu havia falado para vocês anteriormente, este elemento daqui de cima você vai desenvolver até o maior elemento daqui de baixo. Quem é o maior elemento ou o maior número daqui de baixo? É o 3, ó. Então, você vai desenvolver até o 3. Qual é o objetivo? O objetivo é você simplificar. Então, vai ficar assim, ó. 5 multiplicado por 4 multiplicado por 3 fatorial. Observa aí. Aí você coloca 2 e aqui você coloca 3. E agora a gente vai simplificar, cortando aqui esse 3 fatorial com esse 3. E a gente vai multiplicar aqui em cima o 5 por 4 e depois dividir por 2 fatorial, que já sabemos que é 2. Então 5 vezes 4 vai dar 20, dividido para 2 fatorial, que é 2. Então 20 dividido para 2 é igual a 10. Bem, para que vai me servir esses números aqui? Presta bem atenção. Então, tenho 6 possibilidades de escolher soldados homens e 10 possibilidades de escolher soldados mulheres, né? Qual é o total de possibilidades? Agora, o que você vai fazer? Simplesmente você vai pegar esses resultados aí e você vai multiplicar. Então, tenho aqui, ó, vou colocar bem aqui, total de possibilidades. Total de possibilidade vai ser 10 multiplicado por 6 é igual a 60. Então, você tem a alternativa A, tudo bem? Então, uma questão muito clássica aqui, envolvendo análise combinatória, tá? Combinação simples, faz as tuas anotações. E lembrando que essas questões aqui todas são de nível médio, tá, galerinha? Vamos lá para a segunda questão. Você pode pausar o vídeo e vamos lá resolver. Uma questão envolvendo teoria dos conjuntos. Muito bem, eu acredito que você conseguiu resolver. Se você teve alguma dificuldade, você presta bem atenção, tá? E assim, galerinha, olha, eu sei que muita gente que acompanha aqui o canal já tá com nível assim um pouco avançado, né, no estudo. Então, se você tá com nível avançado no estudo, coloca na velocidade 2x do vídeo, porque eu gosto de explicar assim detalhe por detalhe, porque tem muita gente que tá voltando a estudar para fazer esse concurso aí, tá? Então vamos atender todos os públicos aí. Vamos lá. A questão diz assim, ó. Seja os conjuntos finitos A e te dê os elementos do conjunto e B e também te dê os elementos do conjunto, tá? Então podemos dizer que alternativa A união entre os conjuntos A e B possui exatamente 8 elementos. Então vamos lá saber se realmente essa alternativa está falando a verdade ou está falando mentira. O que é a união entre A e B, né? Olha só como eu represento a união, um uzinho, né? Tá? Gente, a união, o próprio nome já é sugestivo. Você vai reunir, você vai unir os elementos dos conjuntos A e B, tá? De forma que os elementos não podem se repetir. Então, vamos lá verificar. Olha só. O que nós temos aqui? Vamos unir. Eu tenho aqui no conjunto A o 0 e no conjunto B o 0, tá? Então, você tem elementos repetidos. Quando você coloca para cá, para esse conjunto, você só vai colocar apenas um algarismo, tudo bem? Você não pode colocar 2, não pode ser repetido. Beleza? Então, vamos lá. Aqui você tem no A 1, então vamos colocar 1. Você tem o 2, ó. O B também tem o 2, né? Mas você só coloca apenas um algarismo 2. Aqui 3, você coloca 3. Aqui 5, você coloca 5. Aqui 6, coloca 6 aqui. E no B você tem 8, ó, tá? No B você tem 8. Então tá aí os elementos da união de A com B, tá? Conferindo aqui, nós temos 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 elementos. A alternativa A diz que tem 8. Então, você elimina a alternativa A, que não é esse o gabarito que você está procurando, tudo bem? Vamos para a alternativa B. Olha o que a alternativa B diz. A menos B possui exatamente 2 elementos. O que significa essa notação aqui, galerinha? O que significa esse sinal aqui, tá? Significa dizer o seguinte. São os elementos que estão em A, mas não estão em B. Tudo bem? Eu vou até fazer uma anotaçãozinha aqui para ti, ó. Tá?
elementos que estão em A e não estão em B. Isso que significa essa notação. Então, vamos lá. Agora, a gente analisa aqui. Você tem os elementos que estão em A e não estão em B. Olha só. O 0 está em A, está em B também, não entra para cá, para esse conjunto. O 1, ele só está em A, ó. Em B não está, então você coloca para cá. Que mais? O 2, ele está em A e B, não vai. O 3 está em A e B, não vai. O 5 está em A e B também, não vai. E o 6 só está em A, então vem para cá, ó. Beleza? Então tá aqui. Você tem basicamente dois elementos que compõem A menos B, ou seja, os elementos que estão em A, mas não estão em B. Tudo bem? Então logo seria a alternativa B. Vamos lá. Terceira questão. Dá uma pausa no vídeo, resolva. Muito bem. Eu acredito que você conseguiu resolver, tá? Baseado na questão anterior, mas vamos lá. Se o total de multas aplicadas por um órgão ambiental é o mesmo que o total de elementos da operação A menos B, onde A, aí te deu os elementos de A, e B também te deu os elementos de B, então o total de multas aplicadas foi A, B, C, D ou E. Bem, eu acredito que todo mundo conseguiu acertar, né? Vamos lá. São os elementos que estão em A, mas não estão em B. Esses elementos aí, o número deles vai representar o total de multas, né? Então vamos saber aqui, ó. Olha, você tem o número 1 em A, mas não está em B, então vem para cá. Você tem o número 2 em A, mas não está em B, vem para cá. Você tem o número 3 em A e também você tem em B, então ele não entra, certo? Você tem o número 4 em A e não está em B, então vem para cá. O número 5 está em A e também está em B, não vem, né? O número 7 está em A e também está em B, não vem também. E o número 8 só está no conjunto A. Então aqui, vou colocar o 8 bem aqui. O total de multas aplicadas representa o número de elementos de A menos B. Então olha aqui, se você tem 4 elementos, obviamente que você vai ter 4 multas, certo? Logo seria a alternativa C, né? É uma questão bem tranquilinha aí. E galerinha, questão de nível médio, tá? E atual. Vamos lá. Questão 4. Essa questão já envolve expressão numérica. Muito possivelmente vai estar no teu edital. Então, dá uma pausa no vídeo e resolva. Vamos lá. Ele diz assim, a expressão, te deu a expressão, indica a fração do total de páginas de um livro que Carlos já leu. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta a fração que corresponde ao total de páginas desse livro que Carlos ainda terá que ler. Então, o resultado dessa expressão representa o total de páginas que Carlos já leu e ele quer saber quantas páginas faltam para Carlos ler esse livro. Então, eu vou colocar essa expressão aqui para baixo e vamos analisar com calma, tá? 0,4 mais 1 sobre 3, parênteses, menos 2 sobre 15, aí fecha aqui, certo? Então, vamos lá. Galerinha, a primeira coisa que a gente deve analisar com calma é esse 0,4 aqui. Olha só. Vamos transformar esse 0,4 na forma fracionária. Então, como é que a gente resolve isso daqui? Você tem aqui, ó, 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10, ou 4 décimos, né? 0,4 é 4 décimos. Bem, transformei na forma fracionária. Agora, o que nós vamos fazer? Essa forma fracionária a gente vai simplificar, ou seja, deixar mais simples possível, né? Então, vou dividir por 2, certo? Aí eu tenho 2 dividido para 2, vai dar 2. 10 dividido para 2 é igual a 5. Então, no lugar de 0,4, eu posso colocar tranquilamente 2 sobre 5, tudo bem? Aqui vou colocar 1 sobre 3 e aqui eu coloco 2 sobre 15. Ficou assim. O que nós vamos fazer aqui, galerinha? Presta bem atenção. Vou colocar aqui esse parênteses, tá? Vamos trabalhar o MMC
dessas duas frações aqui, ó, que significa a soma entre frações. Só que eu vou ensinar para vocês um método bem prático, tudo bem? Qual é esse método prático? E presta bem atenção que ele só funciona quando você tem duas frações. Quer dizer o seguinte, essa linha aqui, ó, cruzando o número 2 e o número 3, e essa linha cruzando o número 5 e o número 1, você vai multiplicar. E depois você vai multiplicar 5 com 3. Vai ficar assim, ó. Vou colocar bem aqui. Olha aqui. 2 vezes 3. Aqui, mais 5 vezes 1. Vou colocar bonitinho aqui, que é para vocês verificarem. E agora, ó, essa linha aqui, ó, 5 vezes 3, que é igual a quanto? Que é igual a 15. Olha como ficou. Agora você vai acrescentar o 2 sobre 15. Bem, o que que nós vamos fazer? A gente vai fazer essa multiplicação aqui, tudo bem? Então, tem aqui, ó, 2 vezes 3 vai dar 6, mais 5 vezes 1, 5, sobre 15, menos 2 dividido para 15, tá? Bem, observa que os denominadores, eles são iguais, ó. O que são denominadores? São esses números aqui embaixo, tá? São iguais. Então, quando eu tenho denominadores iguais, eu vou simplesmente conservar o denominador, tá? E esses números daqui de cima, eu vou trabalhar a operação deles. Então, vai ficar 6 mais 5 menos 2, tá? Aqui eu tenho 15, aí ó, 6 mais 5 vai dar 11, 11 menos 2 vai dar 9. Então aqui eu tenho 9 sobre 15. Bem, cheguei nessa fração, galerinha, e essa fração aqui dá para eu simplificar por 3, né? Vamos simplificar essa fração aqui. Logo, eu tenho 9 dividido para 3 é igual a 3 e 15 dividido para 3 é igual a 5. Então, essa fração aqui, ela é o resultado que representa a quantidade de páginas que ele leu, tudo bem? Como é que a gente vai representar essa ideia de uma forma geométrica? Vou colocar aqui para ti, ó, para te entender. Olha só. Esse 3 aqui representa as páginas que ele já leu. E esse 5 aqui representa o total de páginas. Então, representando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Ele já leu 3, então vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Do total de 5. Aqui é uma linguagem fracionária. E esses dois restantes aqui representam o número de páginas que ele ainda vai ler desse livro, né? Então aqui, ó, 2 do total de 5. Tudo bem? Então, olhando aqui para as alternativas, o gabarito seria a alternativa C. Tá, galera? Então, uma questão interessante envolvendo expressões numéricas, tá? Se você teve dificuldade, você pode fazer as suas anotações. E vamos para a quinta questão agora. Dá uma pausa no vídeo e vamos lá. Então, aqui, gente, é o seguinte. Eu acredito que desse simulado é a questão mais trabalhosa de ser feita, tudo bem? Então, vamos com calma, tá? Diz assim, brincando com uma calculadora, Carlos digitou um número N qualquer e realizou nesta ordem as seguintes operações. Elevou o número ao quadrado. Então, vamos lá, com calma aqui. O que foi que aconteceu? Ele digitou o número N, vou colocar bem aqui, digitou o número N. Em seguida, ele elevou ao quadrado. Então, o que é elevar ao quadrado? É colocar o número 2 aqui, ó, como expoente, tá? Depois, ele multiplicou o resultado por 2. Então, olha, vamos multiplicar esse resultado aqui por 2. E ele tirou a raiz quadrada do novo resultado. Então, aqui, ó, desse número, vamos tirar a raiz quadrada dele. Então, como é que vai ficar esse negócio aqui? A raiz quadrada desse número vai ficar assim, ó. Tudo bem? E aí, você observa uma coisa importante. E esse N aqui, ó, com o expoente 2, eu posso cortar com o índice da raiz. Tudo bem? E aí, vai formar este número aqui, ó. N raiz de 2, certo? Então, vamos lá. Olha o que que acontece aqui, ó. Depois ele multiplicou o novo resultado por 3. Então, esse resultado aqui, ó, ele multiplicou por 3. Então, vamos multiplicar por 3 aqui. E vai ficar 3n raiz quadrada de 2.
E por fim, elevou esse último valor ao cubo. Então, esse valor aqui, ó, tá? Essa expressão, ela foi elevada ao cubo. O que quer dizer elevar ao cubo? Quer dizer que esse número aqui, ele foi elevado a 3, tá? Beleza? Ao quadrado significa 2 e ao cubo significa 3. Agora, você presta bem atenção aqui. Olha só. Esse 3 aqui, galerinha, é o expoente que vai servir para o número 3, para o número n e para essa raiz aqui. Então, vai ficar da seguinte forma, olha só. Vai ficar 3 elevado a 3, n elevado a 3 e raiz quadrada de 2 elevado a 3. Olha só como ficou. Agora, a gente vai trabalhar essas operações aqui, olha só. Quanto é 3 elevado a 3? É isso aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Então, aqui eu tenho 27, n elevado a 3. Agora, você presta bem atenção nesse detalhe. Tá vendo essa raiz aqui, tá? Você vai fazer essa estrutura aqui, ó. Presta bem atenção. Olha só. Você vai lembrar dessa propriedade. Eu tenho 2, tá? A raiz ela vai se tornar num expoente fracionário, então vai ficar aqui, ó, 1 sobre 2, beleza? Elevado a 3. Só relembrando para vocês aqui, eu tenho aqui essa raiz aqui, ó. Aí ela fica assim, 3 elevado a meio, tá? Esse 2 aqui, ele se transforma no índice da raiz, e esse 1 aqui representa o expoente do número 3, tudo bem? A propriedade de potência. Então, vamos lá. E agora, o que que nós vamos fazer? Vai ficar assim, ó, 27n elevado a 3. Agora, você faz essa multiplicação aqui, ó, que significa potência de potência. Aí vai ficar 2, olha só, 1 vezes 3 vai dar 3 dividido para 2, tudo bem? Aí eu tenho aqui 27n elevado a 3. Esse expoente que você está vendo aqui, ó, ele vai voltar para a raiz, ó. Esse expoente que você está vendo, ele vai voltar para a raiz. Então, vai ficar assim, ó. 2, raiz, olha aqui. Esse denominador aqui, ó, forma um índice da raiz, que é esse ponto aqui da raiz, tá? E esse 3 aqui forma o expoente. Olha aí como ficou, tá? Agora, vamos lá. Eu tenho 27n elevado a 3. Agora, esse aqui, ó, 2 elevado a 3, eu posso desmembrar, vai ficar 2 elevado a 2 multiplicado por 2. Tudo bem? Certo? Se você fizer aqui, ó, conserva a base, que é 2, e soma os expoentes. O expoente desse 2 aqui é 1, tá? Vai voltar para essa estrutura aqui. Tudo bem? Eu só separei. Agora, vamos lá. 27n elevado a 3. Olha aqui o que a gente observa nessa propriedade. Eu posso cancelar esse 2 com o índice da raiz. Esse 2 ele vem para fora, né? Então, vai ficar vezes 2, raiz quadrada de 2, tá? E agora? Agora, a gente pode fazer essa multiplicação aqui, ó. 27 multiplicado por 2 vai dar 54n elevado a 3, raiz quadrada de 2. Pronto, chegamos no resultado. Então, uma questão que exigia do aluno muita habilidade, certo? Em relação principalmente à propriedade de potência, tá? Então, qual seria a alternativa? A alternativa seria C, né? Alternativa C. Se você analisar aqui, ó, no gabarito, nesse gabarito aqui, ó, o N, ele tá desse lado. Não tem importância aqui, tá, galerinha? Tá? Você pode deixar como eu coloquei aqui, ou então você pode deixar dessa forma aqui, ó. Não vai ter problema algum, tudo bem? Então, uma questão bem elaborada, uma questão que envolvia a habilidade do aluno, tudo bem? Vamos para a sexta questão agora. Dá uma pausa no vídeo e resolva. Olha só, galera. Antes da gente continuar aqui a nossa resolução, peço que você se inscreva no canal e dê o like para dar essa força para a gente, beleza? Então vamos lá. Diz assim: a figura abaixo representa um reservatório de água com 80% de sua capacidade preenchida. Então você tem um reservatório
E nesse reservatório você tem apenas 80% da capacidade. Então, a água que você está vendo aqui, ó, ela está ocupando 80% do total desse reservatório. Legal? Então, vamos lá. Uma bomba d'água será inserida dentro desse reservatório de modo que ele não transborde. O volume máximo que essa bomba d'água poderá ter para que, ao inserir no reservatório, realmente não transborde é... Então, olha só, galerinha, o que a questão está falando aí, né? A questão está dizendo o seguinte. Vai ser colocada uma bomba, certo? Aqui nesse reservatório. E essa bomba, ela não vai poder transbordar esse reservatório. Então, se ela não vai poder transbordar esse reservatório, a gente tem que buscar o volume que ela vai ocupar aqui, ó. Tudo bem? Esse volume aqui que a gente vai encontrar. Então, nosso plano de resolução aqui é determinar o volume total desse reservatório. Qual é o volume total desse reservatório? Vamos aqui resolver, olha só. Isso daqui é um paralelepípedo, né? Então, o volume de um paralelepípedo é a área da base multiplicado pela altura. Ou seja, a área da base, gente, simplesmente você vai multiplicar comprimento, largura e profundidade. Que são esses valores aqui, ó. Você tem comprimento, você tem largura e você tem profundidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó, 1,1. Esse zero aqui, na última posição você não coloca. Vezes 0,8. E a altura, que é 1,2. Certo? 1,2. Vamos lá multiplicar bem aqui. Vamos saber quanto é que vai dar esse valor. Tenho aqui 1,1 vezes 0,8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. Aqui vai dar 0, né? Dois números depois da vírgula. Você confere aqui dois números, coloca a vírgula, certo? Aí você vai multiplicar 0,88 por 1,2. Vou colocar bem aqui. 2 vezes 8, 16. Vai em 1, fica 6. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. Vai em 1, fica 7. 2 vezes 0, 0. Aí você vai baixar 1. Agora eu tenho aqui 1 vezes 8, 8. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. Vamos lá somar. Aqui vai dar 6. Aqui vai dar 8 com mais 7 vai dar 15. Vai 1, fica 5. 8, 9 mais 1, 10. Certo? 3 números depois da vírgula, você coloca aqui 1, 2, 3. Vai ficar 1,056. Aí eu coloco aqui 1,056 metros cúbicos, tá? Gente, esse 1,056 representa o volume total desse reservatório. Só que a água, ela está preenchendo apenas 80%, como ele falou aqui no início do problema. Então, vamos tirar 80% e saber quanto é que esse reservatório está preenchido, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Observa bem aqui, vamos lá. 80%, vamos transformar para fração, é a mesma coisa que 80 sobre 100, e agora a gente vai multiplicar. Então, tem aqui 1,056, vamos multiplicar 80 sobre 100, tá? Olha só como a gente vai fazer esse cálculozinho aqui. A gente pode simplificar, cancelando um zero em cima e outro embaixo, legal? E agora, observa uma coisa importante aqui, gente. Uma coisa muito importante. Você tem o seguinte, você tem 3 números depois da vírgula. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar essa vírgula, certo? E aqui embaixo eu vou colocar 3 zeros, tá? É uma técnica para você fazer e chegar no resultado mais rápido, tudo bem? Agora eu tenho 1056 multiplicado por 8 e depois dividido para 10.000. Vamos lá? Então, vamos fazer essa multiplicação. Eu tenho 1056 multiplicado por 8. 8 vezes 6 vai dar 48, vai 4, fica 8. 8 vezes 5, 40, mais 4, 44, vai 4, fica 4. 8 vezes 0, 0, abaixa 4. 8 vezes 1, 8. Então, eu tenho esse valor, 8.448. Então, você tem a divisão 8.448 dividido para 10.000. Observa como é que a gente vai trabalhar essa divisão aqui, galerinha. Olha aqui. Você tem 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, certo? Então, simplesmente você vai pegar este número aqui, ó, 8.448, e você vai deslocar a vírgula conforme o número de zeros.
Então, se você tem 4 zeros aqui, você tem 4 deslocamentos da vírgula. Então, vai ficar assim, ó, no sentido da direita para a esquerda, você confere 4 números. 1, 2, 3, 4 e coloca a vírgulazinha bem aqui. E aí, o número formado é 0,8448 metros cúbicos. Então, esse valor aqui representa 80%. É quanto de líquido está preenchido aqui. Porém, a questão não quer saber quanto de água tem nesse reservatório. Ela quer saber o volume máximo que essa bomba d'água poderá ter para que, ao ser inserida no reservatório, ela não transborde. Que é esse pedaço aqui de azul que eu risquei. Então, o que você vai fazer? Simplesmente você vai pegar o total. Quem é o total? O volume total é esse aqui. E vai subtrair 80% do valor de água que tem nesse reservatório. E o que sobrar vai ser o volume máximo que a questão pede. Então vamos lá. Eu tenho o volume total que é 1,056 menos 0,8448, que é o volume que representa 80%. Aqui, ó, nesse espaço vazio vou colocar um zero. Agora vou emprestar do 6 para o 0, vai ficar 10. 10 menos 8 vai dar 2. Aqui ficou valendo de 5. 5 menos 4 vai dar 1. 5 menos 4 aqui vai dar 1. 0 é menor que 8. Vou emprestar do 1 para o 0, vai ficar 10. E o 1 ele se transformou no número 0. 10 menos 8 vai dar 2. E vou baixar o 0. Na mesma direção vou colocar a vírgulazinha aqui. Então está aqui o número formado. Então esse valor aqui corresponde ao volume máximo da bomba, né? 0,2112 metros cúbicos. Logo, seria a alternativa D. A sétima questão, você dê uma pausa e vamos lá. Essa questão ela envolve progressão geométrica e progressão aritmética. Vamos ver como é que ela se comporta. Ela diz assim: numa progressão geométrica de razão igual a 2, sabe-se que o primeiro termo é igual a 3. Vamos sublinhar esses dados que eles são importantes. A razão é igual a 2 dessa progressão geométrica. E ele diz que o primeiro termo é igual a 3. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o quinto termo de uma progressão aritmética, ou seja, uma PA, cuja razão é igual a 3. E cujo primeiro termo é igual ao segundo termo da progressão geométrica anterior. Então vamos com calma tirar os dados da questão. Olha só, vou colocar bem aqui. Você tem a PG, que é a progressão geométrica. Ele diz que a razão dela é igual a 2. Olha só, aqui ó, nessa parte. A razão, galerinha, é representada pela letra Q. Então vamos lá. Razão de uma PG é igual a 2. E ele diz que o primeiro termo é igual a 3. Nesse caso é o A1. O A1 é igual a 3. Certo? Ele fala assim: assinale a alternativa que apresenta o quinto termo de uma progressão aritmética cuja razão é igual a 3. Então vamos agora colocar os dados dessa PA. Então eu tenho aqui PA, progressão aritmética. Ele quer saber o quinto termo, né? O A5, eu não sei. A razão de uma PA é representada pela letra R, que é 3. E ele diz, o problema, que o primeiro termo é igual ao segundo termo da progressão geométrica. Então, vamos lá. O primeiro termo é igual ao segundo termo da progressão geométrica. Tudo bem? Qual vai ser o nosso plano de resolução? Você presta bem atenção. Então, galerinha, vamos determinar o segundo termo dessa progressão geométrica. Olha só como é bem simples esse cálculo. O primeiro termo é igual a 3. Então, para você determinar o segundo termo, já que a razão dela é 2, basta você multiplicar esse valor do primeiro termo, que é 3, por 2, certo? Que daria quanto? 6. Se você quisesse, de repente, determinar o terceiro termo, você multiplicaria por 2, que daria 12. E assim sucessivamente, tudo bem? Então, o que interessa para a gente é apenas o segundo termo, que é este elemento, porque o segundo termo coincide com o primeiro da PA, certo? Então, aqui o primeiro termo da PA é igual a 6, tudo bem?
Agora vamos desenvolver o cálculo da progressão aritmética. Então vamos lá. O que que a questão quer? Ela quer o quinto termo. Olha aqui, ó. Ela quer o quinto termo. Então tem aqui a fórmula do termo geral, que é AN, A1, N menos 1 multiplicado pela razão. Esse N aqui representa o número de termos, que nesse caso é o quinto, que eu quero determinar. O A1 eu já acabei de encontrar, que é o 6. Então vou colocar aqui 6. N é 5 menos 1. E aqui você tem a razão. A razão da PA, o problema te deu, é igual a 3. Então, tenho aqui A5 é igual 6 mais... Desenvolve isso daqui, 5 menos 1 vai dar 4, multiplicado por 3. A5 é igual a 6 mais 4 multiplicado por 3 vai dar 12. E o A5 é 6 mais 12, 18. Então, está aqui o quinto termo dessa progressão aritmética, logo seria a alternativa B. Vamos lá para a questão de número 8 agora. Dá uma pausa no vídeo e resolva. Muito bem, eu acredito que você já fez. Vamos lá. Olha essa questão aí. Envolve média aritmética, medidas de tendência central. A média aritmética de um total de 15 números é igual a 8. Então, ele está falando que a média de 15 números é igual a 8, certo? Eu não sei quais são esses números. Eu só sei dizer que são 15 números, tá? Então, uma vez que eu não sei quem são esses números, eu vou chamar esses números de x, certo? Se retirarmos do conjunto os números 8, 6 e 10, a média aritmética do restante será A, B, C, D ou E. Então, vamos lá. Na primeira parte, ele diz o seguinte. Ele diz que a média de 15 números é igual a 8, certo? Então, olha só. Como é que a gente trabalha a média? Você tem os números, né? Representado por x1, x2, x3 e assim por diante, né? E aqui eu divido pela quantidade de elementos que tem. É assim que é a fórmula da média. Então, como é que a gente vai trabalhar nessa primeira parte? Você vai trabalhar da seguinte forma, ó. Você tem a média, que é igual a 8, certo? A soma desses números aqui, ó, eu não sei quem são esses números, eu vou representar por x, certo? Sobre n, quem é n? N representa 15 números, né? Então, aqui, ó, vou colocar 15 que representa os elementos, certo? A soma desses números, desses 15, eu não sei. Então, por isso que eu estou representando por x aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos determinar quanto é que vai dar essa soma, né? Ou seja, o valor de x. Então, tenho aqui x vezes 1 é igual a x, 8 multiplicado por 15. Vamos fazer essa multiplicação. 8 vezes 5, 40, vai 4, fica 0. 8 vezes 1, 8, com mais 4, 12. Então, galerinha, o que representa esse 120? Quer dizer que se você somar esses 15 números, o resultado vai dar 120, certo? Agora vamos para a segunda parte do problema. O que que ele diz? Ele fala assim, ó. Se retirarmos do conjunto os números 8, 6 e 10, a média aritmética do restante será. Então, olha só, galerinha, o que que nós vamos fazer para determinar essa nova média aritmética, tá? Vamos fazer o seguinte. Esse n, inicialmente, você tinha 15 números, né? Só que desses 15 números, foram retirados o número 8, o número 6 e o número 10, ou seja, 3, né? Então, esse n agora passou a ser 12, tudo bem? Então, agora a gente vai analisar o x. Lembra que esse x representa a somatória dos números? Aqui já encontramos o valor dessa somatória, que é 120. Só que você tem os números 8, 6 e 10. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos somar esses números aqui, certo? 8 com mais 6 vai dar 14, 14 com mais 10 vai dar 24. Desses 120, vamos tirar também 24, tá? Que é a somatória desses três números que saíram, né? Então, 120 menos 24 é igual a 96. Pronto. Agora você já vai determinar a nova média a partir desses números aqui, certo? Então, a média é x dividido para n. X
é igual a 96 e n é igual a 12. 96 dividido para 12 é igual a 8. Então tá aqui a média. Tudo bem? Vamos para a questão de número 9. Dá uma pausa no vídeo e resolva. Então a questão diz assim: sabendo-se que o produto entre x e y é igual a 6 e que a soma de seus quadrados é igual a 13, podemos dizer que a soma entre x e y no conjunto dos naturais é... Então, olha só, produto significa multiplicação, né? Então, produto de x e y é igual a 6. Então, eu posso fazer x vezes y é igual a 6. E ele fala que a soma de seus quadrados é igual a 13. Como é que a gente vai expressar essa afirmativa, né? Então, a soma dos quadrados vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 13. Montei aqui um sisteminha, certo? Agora, o que é que a questão quer que você determine? Aqui, ó, a soma entre x e y no conjunto dos números naturais, ou seja, só número positivo. É A, B, C, D ou E. Então, essa questão aqui envolve produtos notáveis. Então, para você saber a soma de x e y, você teria que lembrar do quadrado da soma, certo? O quadrado da soma é x mais y elevado a 2, que diz assim: quadrado do primeiro termo, que é o x, aqui você tem o primeiro termo e aqui você tem o segundo, certo? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, ou seja, 2 vezes xy, mais o quadrado do segundo termo, que nesse caso é o y, tá? Eu vou escrever bem aqui para você fazer essa anotação. Então tá aí a anotação para você, tá? Agora a gente vai desenvolver esse cálculo. Como é que vai ficar? Vamos entender o seguinte, olha só. Observa que eu posso juntar esse x ao quadrado com esse y ao quadrado. Aí fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2 vezes x e y. E agora, o que que eu observo? Eu observo o seguinte, que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 13. Igual como o problema me forneceu. E também eu percebo que x vezes y é igual a 6. Agora, se eu posso fazer as nossas substituições. Então, aqui vai ficar 13. Aqui vai ficar 2 vezes 6. Vou baixar 13. Vou multiplicar 2 vezes 6 é igual a 12. E 13 mais 12 é igual a 25. Lembrando que isso daqui é x mais y elevado a 2. Certo? Agora, eu quero saber x mais y. É isso que eu quero saber, né? Então, o que que a gente vai fazer? Esse 2 aqui, ele vai sair na forma de raiz quadrada. Então, vai ficar x mais y é igual a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5, certo? Então, aqui eu tenho duas raízes, uma positiva e a outra negativa. Então, o que que a gente observa aqui na questão? Ela quer saber números naturais. Então, números naturais só pode ser positivo. Então, aqui você tem 5, tá? Logo, seria a alternativa C. Vamos para a última questão, dá uma pausa no vídeo e resolva. Então, a questão diz assim, gente. Considere a função f de x é igual a x mais 1, que relaciona cada valor de x com um valor de y. Essa função pode ser representada graficamente em um plano cartesiano. Dentre as alternativas abaixo, assinale a única que descreva corretamente o gráfico dessa função. Então, ele me deu a função aqui em cima. Essa função é uma função afim ou uma função do primeiro grau. E ele quer que eu determine o gráfico e também o ponto de x e y nesse gráfico. Então, vamos lá. Olha só. Vou colocar essa função para cá, para baixo. E a gente vai fazer algumas análises aqui, tudo bem? A primeira análise que a gente observa é o seguinte. Todo gráfico de uma função do primeiro grau, ele vai ser uma reta, tá, galera? Ele vai ser uma reta. Então, olha só. Eu tenho aqui o gráfico, certo? Aqui você tem y. E aqui você tem x. Então, nesse caso aqui, ó. Como é uma função do primeiro grau, uma função afim, ele vai ser sempre o quê?
ele vai ser sempre uma reta. Olha aqui, ele vai ter esse comportamento aqui, beleza? Agora, diante dessa primeira informação, a gente já pode eliminar algumas alternativas. Olha aí, a alternativa A diz assim, uma reta vertical. Gente, uma reta vertical seria isso aqui, ó. Não é verdade, né? Então, elimina a alternativa A e agora vamos para a alternativa B. Uma reta crescente que passa pelo ponto 0 e 1. Bem, o que a gente observa? Como é que a gente vai analisar se o gráfico ele é crescente? A gente analisa pelo coeficiente angular. Quem é esse coeficiente angular? É o númerozinho que está juntinho com o x. Olha aqui, você tem um x, tá? E no lado dele você tem o número 1. Então, o coeficiente angular aqui é o número 1, que é o azinho, certo? E aí, o que você observa? Você observa que ele tem valor positivo. Então, se ele tem um valor positivo, a reta ela vai ser crescente. A reta ela vai ser crescente. Se o A ele fosse negativo, menor que zero, ela seria o que? Decrescente. Então, teria esse formato aqui, a reta. Tudo bem? Então, vamos lá. A B, uma reta crescente? Bem, realmente, essa função ela vai gerar uma reta crescente. Agora, passa pelo ponto 0 e 1, vamos analisar e vamos saber se realmente é verdade esse negócio aqui. Olha só, você tem 0 e 1. O que representa esses números aqui para a gente entender? Esse 0 representa x e o 1 representa o y. Basta a gente pegar a função e fazer as substituições, certo? Vamos lá. X é 0, né? Então, onde tiver x, eu vou colocar 0. Olha aqui. E vamos saber quanto é o valor da função. 0 mais 1 é igual a 1. Opa! O que a gente observa? A gente observa que quando eu substituir 0, a função ela deu quanto? A função deu 1, igual como está a anotação aqui. Então, logo, a alternativa correta seria a alternativa B. Tudo bem? Então, aí você teria análise de uma forma mais rápida, tá? Para você resolver essa questão, beleza? Terminamos mais um bloco aqui de simulado. Peço que você se inscreva no canal para você que é novo. E aqui em cima vai aparecer um link da playlist de todos os nossos simulados, tudo bem? Bons estudos e até a próxima, valeu!